Imagine ver sua filha entre a vida e a morte. E em meio ao desespero, fazer uma promessa que pode mudar completamente o seu casamento. Foi exatamente isso que aconteceu com Lucas. Ele pediu um milagre a Deus, e o milagre veio. Mas agora, a esposa dele, Paloma, está vivendo um pesadelo diferente. O homem que ela ama e com quem construiu uma família decidiu abrir mão da intimidade entre eles para sempre. E o pior, sem nem ao menos conversar com ela antes. No episódio de hoje, você vai entender como uma promessa feita no desespero se transformou em uma cruz pesada demais para um amor tão bonito carregar. Paloma e Lucas viviam aquilo que muitos chamariam de um sonho em construção. Tinham um casamento estável, uma rotina simples, mas feliz e, acima de tudo, uma filha que era o coração daquela casa, a pequena Melissa, com apenas 3 anos. Ela era alegria pura, dessas crianças que transformam o ambiente com um simples sorriso. Paloma era do tipo de mãe dedicada, que largou tudo para se dedicar integralmente à criação da filha. Já Lucas era um pai presente, parceiro, que fazia questão de estar junto em cada fase. A vida seguia com risadas na hora do jantar, desenhos animados espalhados pela casa e brinquedos no sofá. Até que um dia, tudo parou. Melissa acordou com febre. Uma febre alta, daquelas que preocupam desde o primeiro sinal. Paloma tentou as medidas caseiras, mas ao ver a filha desfalecida, correu para o hospital. E ali começou o pesadelo. O diagnóstico foi devastador: meningite aguda. A médica não disfarçou o olhar de preocupação. Disse que os próximos dias seriam decisivos. Melissa foi internada imediatamente, entubada, cercada por fios e aparelhos que pareciam grandes demais para aquele corpinho frágil. A cada dia que passava, o coração de Paloma parecia perder um pedaço. Ela não comia, não dormia. Vivia à base de oração e esperança. Mas Lucas, ele vivia em silêncio. Enquanto Paloma rezava em voz alta, implorando para que Deus salvasse a filha deles, Lucas ficava quieto em um canto do quarto, olhando fixamente para a filha, com os olhos vermelhos, mas secos. Até que em uma madrugada, sozinho no hospital, ele fez uma promessa. Olhou para o céu, com a voz embargada e o coração despedaçado, e disse: Deus, se a Melissa viver, se a minha filha sair daqui bem, eu nunca mais toco na minha esposa. Faço esse sacrifício. Pode tirar isso de mim, mas deixa ela viver. Dias depois, o milagre aconteceu. Melissa começou a reagir. Voltou a respirar sozinha, abriu os olhos, chorou baixinho ao ver a mãe. Foi como se o sol tivesse voltado a brilhar naquela casa. Paloma e Lucas choraram abraçados ao lado do leito. Eles voltaram para casa, com a filha nos braços. Mas alguma coisa mudou. Lucas mudou. Nos primeiros dias, Paloma pensou que era o trauma, o medo ainda recente. Mas com o passar do tempo, ela começou a sentir a ausência. Os beijos que antes eram espontâneos se tornaram raros. Os carinhos sumiram. E a intimidade simplesmente desapareceu. Ela tentou conversar, mas ele sempre dizia que estava cansado, que era só uma fase, que precisava de tempo. Paloma, confusa, começou a questionar a si mesma. Será que ele não a desejava mais? Será que havia outra mulher? Foi então que, em uma noite de silêncio doloroso, ela o confrontou. Disse que não aguentava mais viver como se fossem apenas 2 colegas cuidando da mesma criança. Que ela precisava saber a verdade. Lucas ficou em silêncio por um instante. Depois respirou fundo e, com lágrimas nos olhos, contou sobre a promessa. Paloma ouviu, incrédula. Você prometeu isso? Sem me consultar? Sem pensar em mim? Ela perguntou, com a voz trêmula. Lucas abaixou a cabeça. Eu estava desesperado. Eu não sabia o que fazer. Eu faria qualquer coisa por ela. E fiz isso. Paloma sentiu o chão sumir sob os pés. O homem que ela amava, que ela escolheu para dividir a vida, havia decidido por ambos. Havia decidido transformar o casamento deles em um martírio silencioso, em nome de uma promessa feita sem diálogo, sem consentimento, sem amor partilhado. Mas e eu, Lucas?
Eu não sou parte disso também? Eu não sou mulher para você mais? Ele não respondeu. Apenas chorou. Naquela noite, Paloma dormiu no quarto da filha. Pela primeira vez, se sentiu sozinha dentro do próprio lar. Os dias seguintes foram ainda piores. A rotina seguiu, mas o coração dela estava despedaçado. Como aceitar uma promessa que ela nunca fez? Como continuar casada com um homem que abriu mão de um pilar do casamento, sem nem ao menos conversar? Paloma começou a repensar tudo. Será que ele não estava usando a promessa como desculpa? Será que o amor havia acabado? Em uma conversa com uma amiga próxima, ela desabafou. Eu me sinto rejeitada. Me sinto traída. É como se ele tivesse me excluído de uma decisão que muda tudo. E agora, eu não sei se continuo casada com ele por amor ou por pena. A amiga sugeriu que ela procurasse ajuda espiritual, que conversasse com um padre, com um conselheiro, alguém que a ajudasse a entender o que fazer diante de uma promessa tão incomum. E foi isso que Paloma fez. Sentou-se frente a frente com o padre da paróquia do bairro e contou tudo. O religioso ouviu com atenção e, ao final, disse algo que nunca saiu da cabeça dela. Filha, Deus não quer o sofrimento do casal. Ele quer a vida da criança, sim, e a teve. Mas se o coração de vocês está morrendo, então essa promessa está matando o que Deus também abençoou, o amor entre marido e mulher. O diálogo de vocês é mais sagrado do que qualquer sacrifício solitário. Aquelas palavras foram como uma chave. Paloma voltou para casa decidida a lutar pelo casamento. Sentou-se diante de Lucas e disse: Eu te perdoo pela promessa, mas eu não aceito viver em silêncio. Ou a gente encontra juntos uma forma de reconstruir isso, ou será o fim. Lucas chorou, pediu perdão. E pela primeira vez em muito tempo, eles conversaram de verdade. Sobre medos, sobre fé, sobre amor. E sobre como reconstruir algo que quase foi destruído por uma promessa feita no escuro. O amor verdadeiro é construído com base no nós. Promessas feitas no desespero precisam de compreensão, mas também precisam de conversa, de parceria, de ajustes. Porque nenhum sacrifício pode ser maior do que a felicidade de quem constrói a vida a dois. E se você chegou até aqui, lembre-se, amar é também perdoar. Mas nunca se esqueça de que amor sem diálogo é só silêncio. E o silêncio, às vezes, destrói mais do que qualquer grito. Se essa história tocou seu coração, deixe seu comentário contando o que mais te emocionou. Se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que precise ouvir essa mensagem.